Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos mais um dia aqui no nosso desafio, a Bíblia em um ano. Eu quero convidar você a compartilhar, a passar no grupo do WhatsApp, convidar os seus amigos para também ser abençoado nesse dia. E nós chegamos aqui em 1 Samuel, capítulo 14, e é uma leitura muito interessante. E se eu pudesse trazer um título para esse capítulo, é Deus nos dará vitórias, com muito ou com poucos. Nós vemos aí que os filisteus eram os grandes inimigos do povo de Israel, e o mesmo ele estava separado entre dois picos ali, um ao sul, outro ao norte, e Saul e os seus 600 soldados estavam acampados há dias ali, e por não terem armas suficiente, eles estavam estagnados, evitando ali a batalha. Mas Jonathan, nós vamos acompanhar aí, inconformado, toma uma decisão de atravessar o desfiadeiro ali para atingir o posto e avançar contra os filisteus. O desfiadeiro ele fala de um lugar, de uma passagem apertada, estreita, entre contrafontes e uma serra e uma cadeia de montanhas. Sabe, queridos, isso é algo muito interessante para nós. Assim como Jonathan toma uma decisão de ir ali com o seu parceiro, nós podemos aprender sobre este momento, depois de tantas batalhas com os filisteus. Uma lição que nós podemos aprender é que nós precisamos avançar para conquistar aquilo que Deus nos prometeu, deixar as nossas lamentações, nós estarmos parados, estagnados, sem contar com a presença de Deus naquilo que nós buscamos. E Deus exige a nossa colaboração para que isso possa acontecer, sairmos daquela mente de achar não é possível, olhar como Saul, nós temos pouca força para lutar talvez, e muitas das vezes nós como cristãos, nós vemos batalhas à nossa frente, vemos desfiadeiros, as montanhas, talvez parece tão difícil aos nossos olhos vencer a batalha, mas Jonathan nos mostra isso, que nós precisamos avançar para vencer realmente. Nós devemos fazer aquilo que é possível as nossas mãos e deixar aquilo que é impossível nas mãos do nosso Senhor. E dentre mais isso também é necessário avançar diante das dificuldades, diante desses desfiadeiros, não temermos sobre aquilo que está pela nossa frente. Muitas das vezes nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Não é uma planície, não é reto ali. O que tem na nossa frente são estradas difíceis, difícil acesso. Jonathan teve realmente sofrido muito, deve ter sofrido muito ao passar por esse desfiadeiro. Inúmeras quedas, cansaços, escorregões. Isso também pode acontecer na nossa vida quando nós estamos querendo vencer o inimigo. Mas para nós vencermos o inimigo da nossa alma, aquele que nos aflige, aqueles que estão sempre à batalha conosco, nós devemos passar por esse caminho, seja ele ali mais calmo, mais plano, ou tenha ele as suas dificuldades. E uma coisa muito interessante também nós observarmos nesse texto é que Jonathan não avançou sozinho. Ele contou com a ajuda ali do seu escudeiro. E nós temos um grande escudeiro, que vai sempre conosco em todas as nossas batalhas. Nós temos Jesus Cristo. Então, assim como Jonathan chamou esse escudeiro para ir com ele, para avançar mediante a esse momento, nós podemos chamar Jesus para todas as nossas batalhas. E uma outra coisa nós vimos no começo lá do texto, que Saul ele ficou acomodado, ele junto com os seus soldados. E nós precisamos avançar sobre esses inimigos. Uma hora eles irão avançar contra nós. Então nós precisamos estar preparados, precisamos ir adiante, lutar as batalhas que são necessárias, E Deus nos dará a vitória, sejam com muito ou com pouco. Essa é a palavra que você vai encontrar aí no texto, no versículo 6, ele vai dizer, e Deus nos dará a vitória, seja com muitos ou seja com poucos, o Senhor também vai diante da sua guerra. Amém? E continuando, nós chegamos aqui no Salmo 59, e a leitura desse salmo vai mostrar uma progressão natural do pensamento de Davi, do desdobramento ali da sua crise, E ele começa o poema pedindo livramento dos seus inimigos, do verso 1 ao verso 5, chamando Deus para despertar e ver a maldade desses adversários contra ele. Desperta e venha ao meu encontro e vê, no verso 4. Na segunda parte, nós vemos aí de Salmo 59, ele expressa a sua confiança na resposta de Deus, afirmando que ele virá ao seu encontro também. Este é o momento a qual
Davi, né, está falando no Salmo 59, e quando ele continua ali na outra parte, no verso 14 ao 27, ele já louva a Deus pelo livramento dado, né, mudando o tempo do verbo para mostrar que o Senhor já havia feito realmente, pois tu tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia, lá no versículo 16. Sabe, queridos, nós encontramos tanto em 1 Samuel 14 quanto aqui em Salmo 59 batalhas, lutas, e a confiança de Jonathan estava no Senhor. E aqui Davi também se volta ao Senhor e pede para que ele se levante, que ele venha de encontro. E quando você continuar a sua leitura, nós vamos chegar ao livro de Romanos 5. E sabe, queridos, Romanos 5 é um capítulo crucial do Novo Testamento. Ele mergulha no coração da fé cristã, né? E o apóstolo Paulo está ali como autor. Ele explica que através da fé em Jesus Cristo nós somos justificados diante de Deus e recebemos o dom da vida eterna. Paulo deixa claro que não podemos ganhar a salvação através dos nossos próprios esforços ou das nossas boas obras. Essa fé não é algo que podemos alcançar por conta própria, mas é um dom de Deus dado a nós através da sua graça. E Paulo também nos lembra que assim como fomos salvos pela graça através da fé, também nós devemos perseverar na fé para a nossa salvação. Isso significa que devemos continuar confiando em Jesus e contando com a sua graça, mesmo quando os tempos são difíceis, como diz Romanos 5, 3, 4, que afirma: não somente isso, mas também nos gloriemos em nossas aflições, sabendo que as aflições produzem perseverança, e a perseverança caráter, e o caráter a esperança. Sabe, querido, nós somos justificados pela fé. O versículo 1 diz. Lá no versículo 3, nos ensina a nos gloriarmos na tribulação, sabendo que quem vai produzir a paciência, e a paciência, a experiência produzirá a esperança. E lá no 10, ele também fala para nós: nós éramos inimigos de Deus, agora pela morte do seu Filho Jesus, nós somos perdoados, reconciliados e salvos pelo sangue de Jesus. Sabe, queridos, o livro de Romanos é tão importante. Eu queria convidar você a gastar muito mais do que esses 7 minutos que você está gastando aqui. Se aprofunde no Romanos 5. Essa é a base da nossa fé cristã. Você vai aprender coisas maravilhosas lá. Se aprofunde verdadeiramente nesse texto, que ele vai fazer toda a diferença na sua caminhada cristã. Aproveite esse momento. Compartilhe também esse vídeo, manda no grupo do WhatsApp, manda no Instagram de alguém, abençoa a vida dos seus entes queridos também, e que você possa ser também uma resposta de oração nesse tempo através da Bíblia em um ano.